ouvir essa mensagem. Amém? Nós vamos ler aqui Marcos capítulo 5. Jesus cura um homem dominado pelos espíritos maus. Não se assuste com a minha versão bíblica, eu gosto de ler ela, que ela é bem clara, quem entenda, para que as pessoas possam entender, né? Muitas vezes as pessoas não têm tanto contato com a Bíblia, mas nós, com essa Bíblia, às vezes essa Bíblia aqui, ela vai entender um pouco mais. Muitas pessoas não leem a Bíblia porque às vezes não entendem o que está escrito por causa da linguagem, mas essa linguagem aqui é uma linguagem até entendível, não que a outra não seja. Eu leio a outra, gosto demais, mas eu gostei dessa também. Então, capítulo 5 de Marcos, fala assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, ou Gadara, no lado leste da lagoa da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava dias e noites nos montes e entre túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu te peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: meu nome é multidão, ou seja, legião, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro, perto dali, havia muitos porcos comendo. O espírito pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado pelos demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. O que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saíssem da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor fez-lhe e como ele foi bom com você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Irmãos, que história maravilhosa, né? Não é? Hein? Diga assim comigo: como é bom ser liberto. Como é bom ser liberto. O tema dessa mensagem é salvação. Como é bom ser liberto. Jesus amado. Somente quem um dia foi escravo
das trevas sabe como é bom ser liberto. Nós estamos diante de uma história que o homem, ele era amarrado, ele era escravo de demônios, ele era escravo do mal, era uma pessoa que sofria demais, gente, e vivia sofrendo, amarrava ele com correntes, ele vivia no cemitério. Já pensou? Que situação terrível. Eu não sei qual condição que Jesus te encontrou, ou que você encontrou Jesus, mas eu sei a minha. Muitas vezes as pessoas já falaram para mim: ah, mas você não era uma pessoa tão mal para ser crente. As pessoas falaram isso comigo quando eu converti. Mas eu sei onde eu estava amarrado, eu sei o cemitério que eu estava, eu sei o estado de espírito que eu vivia. Ninguém melhor que você que está aqui hoje, ninguém melhor que você que está escutando essa mensagem, sabe o estado de espírito que você estava ou está. Porque a gente tem, se você ver esse texto, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que o homem, depois de ser liberto, ele ficou em sã consciência. Olha para você ver que trem mais maravilhoso. Em sã consciência. Todas as pessoas que estão em sã consciência, ele entende que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dele. Amém? Em sã consciência. Isso nos dá a entender que existe muitas pessoas que não estão em sã consciência. Nós que servimos ao Senhor, temos que ter o discernimento de espíritos na nossa vida. Muitas vezes nós não temos esse discernimento, então julgamos tudo, julgamos todos, julgamos e falamos sem pensar, sem analisar, falamos coisas e depois nem entendemos o quão grave nós falamos algumas coisas por falta de discernimento. Às vezes a gente tem que chegar no lugar e observar primeiro. Eu acho interessante uma palavra na Bíblia que diz assim: se você for convidado para comer na casa de um rei, quando chegar lá, fique atento a tudo que será colocado na mesa para você comer. E passe uma faca na sua garganta, se você for uma pessoa glutona, fominha e desesperado com comida. Olha que texto maravilhoso. Palavra que fala essa. A gente é chegar, olhar primeiro e o quê? O que é passar essa faca nessa garganta? Ó, vigia. Se você é um fominha, ó, acalma. Não vai enfiar na cara em tudo que vai colocar na sua frente, não. Não vai passar vergonha, não. Não vai lá na casa do rei para passar vergonha, não. Vá com calma, por quê? Porque quando você vai fazer uma ligação a Daniel, quando olha, você vê, né? Quando o rei mandou dar tudo de comer para Daniel, o que ele falou? Não é a comida que eu quero. Eu não quero participar dessas iguarias do rei. Eu vou comer. O que ele fez? Legumes. Você vai tratar de mim com a comida que eu vou te pedir para você trazer. A nosso reino, Jesus disse uma coisa interessante: o meu reino não é comida e nem bebida.
Nós temos que entender que não podemos enxergar por barriga, né? A gente quer enxergar pela barriga. Eu quero comer. A gente costuma ficar desesperado com umas coisas. Mas o Senhor nos chama para nós ficarmos atentos, ter discernimento nas coisas. A gente tem que pensar com a cabeça, gente. A nossa mente precisa. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, então nós temos que parar e pensar. Eu tenho a mente de Cristo, eu preciso pensar. Encontramos um homem que estava dominado por um espírito mau. Eu faço uma pergunta para você hoje: alguma coisa tem te dominado? Aquele homem era dominado por um espírito do mal. Talvez você que está ouvindo essa mensagem, tem alguma coisa te dominando? Será que o medo está te dominando? Será que pessoas estão te dominando? Você é escravo de alguma coisa, escravo de alguém? Muitas pessoas são escravas do sentimento, escravas de paixões humanas. E o Senhor encontra uma pessoa que está dominada por espíritos, e não era um só, eram vários que estavam dominando aquele homem. Ele estava dominado completamente. Gente, ele estava no estado. Que estado era aquele, gente? Ele estava dominado completamente. Diga comigo, completamente dominado. Repita bem forte, completamente dominado. Sem forças. Não havia mais forças naquele homem. Eu digo para você uma coisa, irmão: que estado é morar num cemitério? Muitas vezes eu passo na praça do Petrolândia ali, ou em alguns lugares, vejo pessoas dormindo debaixo das marquises, vejo pessoas dormindo na rua, completamente dominado. Você vê a pessoa dominada pelo álcool, completamente dominada pelo vício. Ele estava completamente dominado. Aquele homem tinha uma história, tá? Aquele homem tinha uma vida. Antes daquele se deu dominado, ele tinha uma vida. A maioria das pessoas que se encontram em estado de prisão, ela tinha uma vida antes. Há testemunhos aí, e a conversa de que pessoas que estão morando debaixo do viaduto, às vezes, são pessoas formadas academicamente. Existem pessoas que um dia estudou, estava numa sala de aula, aprendendo, fez faculdade, fez tudo, e às vezes estão debaixo debaixo dos viadutos, estão lá na Cracolândia, estão lá no centro de Belo Horizonte, ou outros centros, se drogando. Pessoas que um dia estiveram em sã consciência. Aquele homem estava também naquela situação. Ele era uma pessoa que ele não nasceu naquela situação. Talvez nós não nascemos na situação que estávamos, talvez você não nasceu na situação que você está, mas você se encontra nessa situação. Nós não nascemos para sermos dominados. A palavra do Senhor diz na criação, quando Deus criou o homem, Ele disse: dominai os animais, dominai as aves, dominai. Eu estou entregando na sua mão o domínio. Eu costumo falar com as pessoas que bebem demais, eu falo com elas assim: Deus falou para você dominar, agora uma dose de cachaça te domina, não tem condição. Já pensou? Uma dose de cachaça domina uma pessoa. E a Bíblia diz que nós nascemos para dominar e não ser dominados.
Todas as pessoas que chegaram ao estado que ela foi dominada aos poucos. Foi colocando as coisas nela assim, ó. Foi colocando. Não, isso aqui é só um golinho, pois. Não, isso aqui não é nada não. Quando vejo a pessoa está toda amarrada já. Dominai. E aí esse homem encontra com Jesus. Ele encontra com Jesus. Ele é liberto de todos aqueles demônios. E não era um só, era uma legião de demônios. Eles baseiam legião, porque legião de soldados romanos, geralmente são 6.000 soldados. Baseia isso. 6.000 soldados numa legião. Então, baseado nisso, ele poderia estar com 6.000 demônios. Como é que cabe isso dentro de uma pessoa, gente? Legião. Nós somos muitos. Talvez a sua Bíblia aí fala que são quantos porcos? 2.000 porcos, isso mesmo? Hein? 2.000 porcos. Talvez era uma legião de 2.000 demônios também, não sabemos. Era muito para uma pessoa só. Gente, uma pessoa só. Às vezes nós temos que olhar para as pessoas com outros olhos. Você olha para uma pessoa no estado que ela está e fala assim: não tem condição, ser humano está numa situação dessa não. Não é um demônio só. Quem são vocês? Não, nós somos muitos. Nós somos muitos. E ele liberta. Ele liberta esse homem. Ele expulsou os demônios. E esse homem ficou o quê? Em sã consciência. É muito lindo isso, Senhor. Ele volta à origem dele, em sã consciência. O que é uma pessoa em sã consciência? Ela pensa, ela analisa. Por quê? Deixa eu te falar com você. Você estava comendo trem aí, estava no meio lá no meio do cemitério. Eu estava. Rapaz, deixa eu te contar para você uma coisa. Nós amarrávamos você nas correntes e você arrebentava como se fosse uma linha. O quê? Eu fazia isso? Você. Não, você está brincando. Muitas vezes, tudo que nós fazíamos, e tudo que é você que está ouvindo essa mensagem e ainda não encontrou Jesus, muitas vezes as pessoas que não tiveram essa libertação, você tem que entender que às vezes o que você faz, você não faz em sã consciência. Muitos dizem assim, você já ouviu a pessoa falar assim? Não, uma pessoa na sua sã consciência não faz isso. Já ouviu isso? Já ouviram isso? Não. Uma pessoa em sã consciência não faz isso. É assim que as pessoas falam. Uma pessoa em sã consciência não faz isso que essa pessoa fez. Então, às vezes, nós temos que parar e pensar nisso. Que uma pessoa que está causando um mal, ela não está em sã consciência, ela precisa de encontrar Jesus, ela precisa ser liberta. Ela precisa de libertação, e esse homem foi liberto desses demônios, e ele ficou livre. Agora, muitas pessoas estavam vendo, acompanhando aquilo, e foi lá contar o que aconteceu na cidade. Aconteceu isso lá. É mesmo? Aconteceu isso lá e tal. Sabe o que as pessoas fizeram? Ao invés delas vierem correndo e falar assim: aleluia, ele foi liberto, oh maravilha, oh glória, foi liberto. Sabe o que aconteceu? Eles falaram assim: não, vai embora daqui, nós não queremos o senhor aqui não. Vai embora daqui.
O que que a palavra de Deus diz? Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Pessoas que viram aquele homem liberto, naquele estado, viram o milagre. Ah, não, mas nós não queremos, não. Nós não queremos, não, pode ir embora daqui. Eles não queriam Jesus. Talvez por causa do prejuízo, né? O prejuízo dos porcos. Talvez as pessoas não querem Jesus, sabe por quê? Porque elas não querem abrir mão do pecado. Não querem abrir mão de pecar, não querem abrir mão de cometer todo tipo de maldade. Elas não querem Jesus, porque elas sabem, se encontrar Jesus, vai ter que mudar de vida, vai ter que mudar a sua atitude, vai ter que mudar, vai ter que começar a pensar, né? Então elas, opa, não, nós não queremos você aqui. E agora, aquele homem sã consciência, diga comigo, sã consciência. Agora aquele homem em sã consciência, ele chega para Jesus e fala assim: aqui, deixa eu ir com o senhor, eu quero seguir o senhor, deixa eu ir. Jesus falou: não, você não vai comigo, você vai voltar, e você vai dar testemunho no meio dos seus. O texto fala aqui que então ele foi embora e contava na região de 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E o texto diz que todos ficaram admirados. Quero chamar a nossa atenção nessa noite. Muitas vezes saímos para evangelizar na rua, nos becos, nas esquinas, falar que Jesus é o Senhor, é fácil, é fácil sair para as ruas e dizer que Jesus é o Senhor, mas às vezes no nosso meio, na nossa casa, a gente não quer dar um testemunho. Ele queria ir, mas Jesus falou: não, você vai dar o testemunho no meio dos seus. Esse é algo interessante de se fazer. Nós darmos testemunhos dentro da nossa casa. Gente, aquele homem estava liberto, ele tinha que mostrar ali, porque é o seguinte, ele tinha que mostrar para as pessoas que o conheciam antes, ele tinha que agora mostrar. E às vezes a gente fala: se dá testemunho em casa é difícil, minha família é difícil, meus parentes é difícil. Mas é lá que você tem que dar um bom testemunho. Dar testemunho lá fora, aparecer, vestir um terno, uma gravata, vestir bonitinho. Você acha que é isso que vai mostrar quem é você? Não. Tem que mostrar no meio. As pessoas têm que saber quem é que fez a diferença. E aquele homem, imagina a história daquele homem sendo contada, ele contando para as pessoas, e muitos falaram: não, eu sei, eu te vi, rapaz, eu sei quem era você. Meus irmãos, não tem nada melhor, muito maravilhoso, quando a gente vê uma pessoa que era e que é. Você vê mudança, fala assim: eu era difícil, eu era um pecador, eu era um homem do mal, eu era mentiroso, eu era isso, eu era uma pessoa. É mesmo? E outra, as pessoas vão ver e falar: realmente, você era cego. Nós éramos cegos, irmão. Nós não víamos nada, as coisas erradas. Para nós, as coisas erradas
a gente falava, tá, todo mundo faz. Todo mundo faz. Essa é a palavra que todo mundo escuta. A gente achava que era assim, mas hoje é diferente, irmão. Hoje, nós podemos dar testemunho para as pessoas e dizer que Jesus fez uma mudança na minha e na sua vida. Você tem dado o seu testemunho? Você tem mostrado o que Jesus fez na sua vida de verdade? Você tem sido um exemplo? Porque é através de você é que as pessoas vão encontrar a salvação. É através de nós que as pessoas vão encontrar a salvação. Não fique esperando um ser salvo, não. É através de você. Ah, mas eu não estava igual esse cara, eu não estava no cemitério. Não, mas você estava cego, você estava morto. Você estava morto nos seus pecados, você estava morto nos seus pecados. A Bíblia diz que a condição de um homem sem Jesus é morto. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. E nós sabemos muito bem que pecado não tem tamanho. Pecado é pecado, seja qual for, ele é pecado. Então a gente tem que entender que eu preciso de falar o que Jesus fez na minha vida. Jesus me transformou, irmão. Eu posso dizer que hoje eu tenho sã consciência. Você tem sã consciência, irmão? Você está com sã consciência? Você tem consciência do que é pecado, do que não é? Será que você tem consciência do que é certo, do que é errado? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o certo e não faz, ele comete pecado. Se nós já sabemos o que temos que fazer, vamos fazer o certo. Aquele homem estava endemoniado, ele estava largado, estava abandonado, ele era um homem violento. Agora a Bíblia diz que ele chega arrumadinho, ele chega todo mundo, hã? O quê? Isso? Assustados com tanta coisa maravilhosa que aconteceu. E nesse tempo de cristão que eu tenho, o que eu já vi de gente que era e hoje é. Pessoas que estavam perdidas mesmo, e depois teve um encontro com Jesus. Será que você e eu tivemos esse encontro de verdade? Será que você está em casa, você que está ouvindo, tem consciência que você teve uma mudança? Você tem dado testemunho no seu meio? Ou ainda tem resquícios de demônios alojados que precisam ser arrancados? Porque era uma legião. Sã consciência. Servir a Deus com sã consciência é estar liberto do pecado, liberto dos demônios. Amém? Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Eu quero que você ore comigo agora. Você vai fazer uma oração e vai dizer para o Senhor, vai dizer para Ele: Senhor, me liberta. Senhor, eu sou liberto. Muitos vão orar: Senhor, me liberta. Outros vão orar: Senhor, obrigado por ser liberto. Eu tenho sã consciência que nada me domina. Eu tenho sã consciência que eu fui extremamente abençoado. Oh Deus, eu tenho essa consciência. Eu tenho sã consciência que eu fui extremamente abençoado. Eu tenho sã consciência que eu fui liberto.
Muitas vezes, as pessoas, quando aceitam Jesus, elas pensam assim: eu poderia morrer e já ir para o céu. Ah, não, eu queria ir para o céu. Aí Jesus vai falar assim: você não vai vir para o céu, não, você vai dar testemunho aí agora. Porque aí é fácil, né? Aí é fácil converter e morrer. Aí está fácil. Mas não, dê testemunho aí. Dê testemunho no meio dos seus. Não é isso que Deus quer, que nós... Você que é cristão, não para com essa ideia. Eu podia morrer e ir para o céu, que resolve. Não resolve. Nós só iremos no dia que o Senhor assim estabelecer. Mas enquanto Deus não falar não, Ele não quer que você vá para o céu. Ele quer que você seja abençoado aqui nessa terra. Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam você um exemplo de uma transformação. Aleluia! 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 Glórias ao nome de Jesus, porque você foi transformado e liberto. Obrigado, Senhor, porque eu fui liberto. Eu fui liberto, Senhor. Obrigado, porque o pecado não mais terá domínio sobre nós, sobre a minha vida, porque agora eu vou dominar. Estarei aos seus pés, Senhor. Por isso, eu lhe peço ao Senhor agora, se há alguém, Deus, que está assistindo, ou alguém aqui que está precisando de uma libertação, se for, não importa, Senhor, libertação, seja qual for a corrente, seja qual for o demônio, se é legião, saia em nome de Jesus, legião de demônio, saia em nome de Jesus, todos os demônios saiam, seja liberto em nome de Jesus, e vai servir a Jesus agora, para a glória e honra do nome dele. E todos ficaram admirados. Amém? As pessoas têm ficado admiradas com você, com a sua libertação? Amém? Tem ou não tem? Então dá um aplauso ao Senhor, porque Deus faz que as pessoas fiquem admiradas com o que Deus fez na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a palavra. Poderíamos aqui ficar falando, chamando você que está aí para dar o seu testemunho. Aí nós ficamos aqui, falando. Eu sei que cada um de nós aqui temos uma experiência maravilhosa com o Senhor, que marcou a nossa vida. E não tem nada melhor do que contar para as pessoas o que Jesus fez na nossa vida. Amém?